Olá! Hoje no mundo político, o nosso assunto é as conturbadas prévias do PSDB. A disputa não foi concluída, terminou suspensa nesse domingo por causa de instabilidade no sistema de votação. Foi um dia marcado por muita tensão que expôs a divisão interna do partido. Eu vou conversar com o ex-deputado Marcos Pestana, que atuou na coordenação das prévias do PSDB. Deputado, muito prazer em tê-lo aqui no Mundo Político. Vivian, prazer retornar ao seu programa, embora virtualmente, graças ainda aos cuidados que a gente tem que ter com esse rescaldo da pandemia. A pandemia ainda não encontrou o seu fim e foi um desafio enorme. É um prazer, ainda que virtualmente, aqui direto de Brasília, estar falando com você. A votação das prévias foi suspensa, não é? Como eu mencionei há pouco. Tem uma investigação em curso para saber o que aconteceu, por que está havendo instabilidade, qual que é o problema, afinal, a origem do problema técnico que surgiu. Um percentual pequeno de militantes, de filiados, votou, não é? Então, eu sei que o senhor estava lá, participou de perto, acompanhando. O que aconteceu? Olha, do ponto de vista político, as prévias do PSDB foram um sucesso absoluto. É uma coisa rara que deve ser realçada e não banalizada, porque os partidos, a história dos partidos políticos brasileiros é de um mandonismo extraordinário. Quer dizer, você tem donos dos partidos, você não tem democracia interna. E pela primeira vez na história do Brasil, um grande partido escolhe seu candidato, convocando as bases, os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados, militantes, para, num conjunto de 45 mil inscritos, decidirem qual seria o nome majoritário para a presidência da República em 2022. Então, é um fato histórico, é uma ruptura com as práticas. A gente vê diversos partidos que os presidentes mandam sem consultar ninguém, tomam decisões, a maioria absoluta dos partidos, né? E o PSDB deu uma lição de democracia interna. Nós atingimos todos os nossos objetivos. Seria o único caminho para a unidade partidária. A construção teria que passar pela radicalização da democracia interna. Nós divulgamos o nome dos nossos pré-candidatos, que eles são muito menos conhecidos que Ciro, Lula e Bolsonaro. Nós mobilizamos vereadores e prefeitos e vice-prefeitos e deputados estaduais que nunca participaram do processo de decisão nacional. Eles, no nosso processo, têm 50% da decisão. As bases regionais e municipais têm metade da decisão. E, por último, discutimos o país. Eu organizei 4 grandes debates em parceria com órgãos da imprensa. O primeiro foi com os 2 jornais, Valor e Globo. O segundo com o jornal Estado de São Paulo. O terceiro com a Globo News. E o quarto com a CNN. Então, nós fizemos 4 grandes debates. Então, do ponto de vista político e da inovação, da ousadia, foi um sucesso. Agora, nós fomos surpreendidos com esse desempenho pífio, com esse verdadeiro mico que o aplicativo, por razões ainda não totalmente esclarecidas, nesse exato momento, a equipe técnica está reunida com o presidente Bruno Araújo, estão sendo investigadas as causas, o espaço ficou muito curto. É importante dizer que o partido contratou gente muito competente, a fundação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, auditado pela Criptos, que é uma empresa incubada, uma startup incubada na Unicamp, que hoje é uma grande empresa de segurança na internet,
que dá assistência, inclusive, ao Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, a USP, a fundação da USP e o Porto Digital de Recife. Então, eram pessoas muito especializadas. Agora, deputado, o fato é que já tem... Só interromper o senhor um instantinho. Sobre isso, já existia preocupação com essa instabilidade e criou-se aí uma celeuma em torno disso há uma semana atrás. Quer dizer, na verdade, se concretizou um temor que havia sobre o aplicativo, não é? Olha, eu dou uma opinião de leigo. Eu sou mal um disciplinado e assim, muito disposto a acertar usuário de internet, mas eu não sou um especialista. Mas nós não estamos falando de uma inovação radical, nós estamos falando de coisas que já existem. Gestão de banco de dados, escolhas feitas virtualmente, você ter reconhecimento facial, são ferramentas que estão disponíveis. O que a Fundação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez foi acoplar todas essas coisas que já existem num aplicativo. Ora, eu hoje mesmo de manhã paguei uma conta no meu banco com reconhecimento facial, com dupla camada. Então, isso não é uma coisa de outro mundo. Eu enxergo, por exemplo, Big Brother Brasil. Você faz uma eleição em 10 minutos com participação de 1,5 milhão de pessoas. Então, não é uma... A gestão de bancos de dados, você ter cadastros e tal, essa foi uma dificuldade, porque os partidos não têm cadastro atualizado dos seus filiados. Isso dificultou muito o reconhecimento facial. Nós tivemos que fazer uma etapa prévia, que foi o cadastramento. Mas, assim, tudo isso a gente esperava que funcionasse a 1.000 por hora, que não tivéssemos nenhum problema, porque, afinal de contas, eram 45 mil pessoas. Para efeito de uma computação, recolher opiniões e fazer uma escolha, não é uma coisa de outro mundo, realmente. E, surpreendentemente, a coisa fluiu bem, das 7 às 8 da manhã. No horário oficialmente marcado, das 8 às 15, o aplicativo ficou muito lento. Não está descartada ainda a hipótese de alguma intervenção externa. Alguém ter hackeado. Exato, porque foi muito estranho, exatamente no horário pré-agendado, porque o Bruno Araújo, presidente do PSDB, decidiu ampliar o horário das 8 para 7 horas da manhã e depois, diante do ocorrido, julgar até às 18. E nesses horários à margem, o aplicativo funcionou melhor. Mas, nesse exato momento, os técnicos contratados estão lá reunidos e isso é coisa para especialista. Nós lamentamos profundamente, mas tão logo seja superado o gargalo tecnológico, a votação será reiniciada. Cerca de 500 mandatários votaram em Brasília, na urna eletrônica. Cerca de 3 mil militantes, vereadores e outros votaram pelo aplicativo. Isso não se perde, isso está lacrado no cofre eletrônico, isso não se perde. E a votação será retomada assim que esse gargalo tecnológico for superado. Agora, pestanas prévias estão sendo avaliadas por analistas políticos como, afinal, um tiro no pé do PSDB. Essa argumentação vem do fato de que ela acabou expondo que a intenção era muito boa, era de mostrar, de apontar para isso que o senhor está chamando a atenção,
uma demonstração de democracia interna e tal, mas expôs o partido num racha, numa divisão interna e numa disputa pelo controle do partido, não é? Que são grupos que tentam controlar o partido. Eu queria que o senhor comentasse essa percepção. Esse é um ponto de vista viciado, cristalizado na história dos partidos brasileiros, que enaltece a paz dos cemitérios, o não debate franco e aberto, você julgar as divergências para debate do tapete. Isso é um absurdo. As diferenças e as divergências já existem. Não são as prévias que criam esse ambiente de divergência. O partido político, em geral, ele agrega pessoas que têm mais ou menos a mesma visão de vida, a mesma visão do mundo, os mesmos objetivos estratégicos, os mesmos princípios, mas há diferenças. E essas diferenças já existem, essas divergências estão aí. A prévia é uma forma de abordar que dá vida ao partido, que aposta na democracia interna do partido. E essa visão populista, antidemocrática, autoritária, eu acho totalmente equivocada. É muito melhor à luz do dia, e os grandes partidos políticos europeus e americanos fazem isso. Quem se lembra, eu assisti 2 debates entre Hillary Clinton e Obama, e foi um debate intenso, firme, em alguns momentos até radicalizado, mas isso faz parte da democracia, isso é que dá vitalidade. Os partidos no mundo inteiro atravessam dificuldade de vocalizar os interesses sociais, e muito é por falta de democracia interna, porque os caciques mandam, e quem quer participar da política aí procura outros mecanismos, associações que vocalizam interesses específicos, ou a militância virtual na internet solitária. Mas os partidos, se querem se modernizar, se atualizar aos novos tempos do século XXI, eles têm que ser permeáveis à participação de todos. Então, pelo contrário, não foi tiro no pé, foi uma aposta inovadora, ousada e correta, e a partir de um processo dele, qual o partido que está discutindo o presidente da República abertamente, que teve debates na televisão e nos jornais? Só o PSDB. Então, assim, nós tivemos um problema não de ordem política, nós tivemos um problema de ordem tecnológica. Realmente foi muito ruim, um desgaste enorme. Eu trabalhei intensamente 3 meses pelo sucesso das prévias, mas agora está nas mãos dos especialistas visualizarem, tão logo seja superado, porque houve um cuidado muito grande com a segurança do sistema, acabou o voto ficando um tanto complexo, 2 camadas de reconhecimento facial e de código de verificação recebido no celular, no SMS. Então, ficou complexo, mas foi tudo em nome da segurança. Ainda assim, surpreendentemente, porque se tratavam de especialistas com larga experiência no campo da tecnologia da informação, que sabiam qual era o público-alvo, 45 mil pessoas, e, no entanto, o sistema não deu vazão para acolher a opinião dos 45 mil inscritos. Agora, deputado, em que pese a importância das prévias como um processo democrático interno de um partido, e é mesmo, independentemente disso, o senhor nega que tenha uma disputa pelo controle do partido nesse momento? O ex-senador Arthur Virgílio chegou a dizer que chegou a chamar o deputado Aécio Neves de maçã podre. Claramente nomeou, não é? Se alinhando a João Dória. Não, João Dória e Eduardo é que efetivamente estão na disputa. Sim, eu sei. O Arthur está
Mas, enfim, mas ele era um de... candidato e mostrou alinhamento a João Dória, se opondo à candidatura de Eduardo Leite, que era apoiado por Aécio Neves. Não é isso? Durante todo o processo, o Arthur teve um posicionamento bastante alinhado com o governador João Dória. Mas o que importa é o seguinte: nós temos candidaturas expressivas, são 2 governadores que fazem um excelente trabalho nos seus estados e que resolveram colocar, estimulados por seus companheiros, a sua pré-candidatura para avaliação do partido. Tivemos debates, são estilos diferentes, são trajetórias diferentes. O partido precisa não só unificar o PSDB, se unificar internamente, mas mais do que isso, é vital a unificação do chamado centro democrático. Se houver uma divisão muito forte, se houver uma pulverização de candidaturas, como nós temos 2 candidatos que representam os extremos do espectro político, Lula à esquerda e Bolsonaro à direita, se o centro democrático se fracionar demais, como eles têm patamares, pisos de intenção de voto muito altos, a gente diria hoje, para quem tem experiência em pesquisa, no início do processo, o piso do Lula vai ser uns 35% e o do Bolsonaro uns 20%. Então, você está disputando 45% dos votos. Se sair Moro, Ciro, Dória ou Eduardo e Rodrigo Pacheco, dificilmente o centro democrático, que é uma posição de mais equilíbrio, mais diálogo, não estará presente no segundo turno. As prévias são um primeiro passo para esse processo de escolha do candidato do centro democrático, e eu achei que foi uma inovação positivíssima na história política do Brasil. Ou será que é melhor o Roberto Jefferson, que manda no PTB, ou o Lupe, que manda no PDT, que as estruturas são todas provisórias, que vereador não dá palpite, que prefeito não dá palpite? Eu acho que o caminho da democracia é o caminho do fortalecimento da liberdade e da participação social. Agora, deputado, querendo ou não, centro democrático para disputar aquilo que está sendo chamado aí por terceira via, para fazer a diferença e chegar num segundo turno, tem que se unificar como o senhor está sugerindo, não é? Nesse momento, o PSDB tem condição de fazer frente a uma candidatura, por exemplo, como a do Moro, que está chegando agora e mostrando um certo movimento e expectativa, ou não? O senhor vê a possibilidade de o PSDB compor com um candidato como Sérgio Moro, por exemplo, em oposição a Bolsonaro e Lula? Olha, há uma situação de radicalização, de uma polarização muito intensa, e boa parte da população não quer. O Brasil enfrenta uma situação extremamente delicada. Essa eleição vai ser decisiva. A falta de diálogo, de serenidade, a falta de equilíbrio não está trazendo bons frutos para o país. Você tem uma nação conflagrada, dividida ao meio. Então, eu aposto muito na consciência das pessoas, na maturidade dos líderes, de achar aí uma convergência entre esses nomes que estão postos. Rodrigo Pacheco, o candidato do PSDB, o ex-ministro Sérgio Moro, o Novo também colocou o cientista político Luiz Felipe. Eu espero, e ainda tem o Ciro Gomes, que corre numa raia própria. Então, assim, eu não gosto desse termo terceira via, porque parece uma
coisa reativa a duas vias que já existem. Eu acho que nós precisamos de uma alternativa afirmativa. E não é eleitoralmente, não é, deputado? Não é, de fato, reativa? Terceira via tem cheiro de terceiro lugar. Nós estamos querendo exatamente romper a bolha da polarização, e por isso que eu gosto de chamar de campo democrático, polo democrático, via democrática, porque o que nos une esses segmentos todos é a questão da democracia e da liberdade, seja a liberdade econômica, seja a liberdade política, seja a liberdade social ou a liberdade individual. Agora, o PSDB tem que falar para o próprio PSDB isso que o senhor está dizendo agora, porque, na verdade, a bancada do PSDB na Câmara tem sido a mais bolsonarista, possivelmente a mais bolsonarista de todas. Tem votado sistematicamente e, segundo o que chega para nós, é que o deputado Aécio Neves lidera, não é, uma tendência bolsonarista dentro da bancada. Como é que é isso dentro do PSDB em relação a Bolsonaro, não é? Não, isso é uma leitura completamente equivocada da imprensa, dos analistas. Eu acho que o PSDB deveria ter uma postura mais consequente, mais afirmativa. A PEC dos precatórios é um verdadeiro absurdo. Mas isso não tem nada a ver com bolsonarismo. Quem conhece o Congresso Nacional sabe disso. O sistema político brasileiro caminhou por uma fragmentação e o que sobreviveu, infelizmente, porque eu sou da época do Mário Covas, do Ulisses, do Tancredo, eu comecei muito novo e eu sempre admirei os políticos consistentes, Teotônio Vilela, e mesmo na base do regime militar, Jarbas Passarim, Petrônio Portela, Nelson Marquesan. Quer dizer, havia parlamentares de grande qualidade, né? Na área da economia, tinha José Serra, Candir, tinha Delfim Neto, tinha Roberto Campos, enfim, Maria Conceição Tavares, muita gente de qualidade. Hoje virou um Deus nos acuda, não tem nada a ver com bolsonarismo. Mas tem a ver com pragmatismo? Pessoal. Tem a ver... Com pragmatismo, não? Exatamente, um pragmatismo. Eu me afastei da política muito por conta disso, porque eu sempre fui um político ideológico, eu sempre fui um político com consistência programática, um político partidário. Eu brincava que eu era um político europeu perdido nos trópicos. Na verdade, esse pragmatismo, esse fisiologismo, por exemplo, emenda secreta já é uma contradição em termos. O orçamento nasceu na Inglaterra para dar transparência à aplicação dos impostos. Foi para romper com o Tesouro Real. O rei absolutista tinha total liberdade de gastar e de arrecadar como queria. A democracia nasce, o orçamento é um marco do nascimento da democracia. Você falar em orçamento secreto, emendas secretas, já é um contrassenso, é uma contradição no sentido das coisas. Então, assim, mas essa o Supremo já questionou, certamente o Senado está pensando em acabar com essa famigerada emenda secreta, mas não tem nada de ideológico. As pessoas misturam, os deputados votam. O Tancredo dizia que peça qualquer coisa a um político, menos seu suicídio. Então, hoje, o nível de pragmatismo está muito descalibrado, eu acho. Eu só discordo que é uma leitura que eu vejo sempre na imprensa, que isso signifique bolsonarismo. Esses deputados não estão nem aí para o Bolsonaro, eles estão preocupados com a sua própria reprodução política. Isso vale para os deputados do PSDB, nós estamos falando do PSDB. Você faz essa leitura de que a bancada está sendo pragmática.
Eu sou economista e muito fiel aos princípios. Precatório é dívida líquida e certa reconhecida pela justiça. Então, isso tem nome. Não pagar os precatórios é calote. Calote gera desconfiança. O Brasil tem déficit, precisa se financiar. Se aqueles que financiam, que investem em títulos do governo, não tiverem mais confiança, eles não vão rolar a dívida do Brasil. Por outro lado, o teto fiscal, o teto orçamentário foi criado como uma âncora num momento de emergência, onde a coisa estava degringolando. De repente, você fura o teto e, usando o argumento demagógico, que é o Auxílio Brasil, que vai substituir por um ano apenas o Bolsa Família, que foi uma criação do governo Fernando Henrique e depois do governo Lula, e que funcionava muito bem, você usar isso, a instituição fiscal independente já mostrou sobejamente que era possível atender a necessidade de dar o suporte, acolher esses brasileiros mais fragilizados, que estão passando fome, que estão na miséria, que estão desempregados, sem precisar furar o teto. É só cancelar, entre outras coisas, as emendas secretas. Mas eu concordo. O que eu discordo é que é um compromisso ideológico com o bolsonarismo. A propósito... Não tem nada disso, é pragmatismo puro. A propósito de Bolsonaro, só para o senhor comentar aqui, fechando a nossa conversa, o presidente hoje comentou as prévias e enfim, o imbróglio lá técnico e a falha do aplicativo, e disse que a culpa de voto eletrônico, que é a culpa do voto eletrônico, não é? Isso numa associação, tentando fazer uma associação com o sistema de votação da Justiça Eleitoral, só para a gente fechar a conversa. Não, o PSDB prestou uma homenagem ao TSE, colocando os prefeitos, deputados federais, estaduais, vice-prefeitos, senadores, governadores, votaram em Brasília na urna eletrônica, exatamente para mostrar a confiança do PSDB no sistema eleitoral brasileiro. O que houve foi no aplicativo, sim, que foi uma ousadia. Nós desenvolvemos isso em 3 meses. É o risco da inovação. Mas a gente não pode jogar fora o mérito dessa coragem de democratizar a decisão da escolha. Ou é melhor 4, 5, numa sala fechada, decidirem quem vai ser o candidato. Não, um processo aberto, discutido, democrático, transparente, onde 45 mil pessoas se cadastraram para dar a sua opinião e influenciar o futuro, não só do PSDB, mas do Brasil. Então, o presidente Bolsonaro não tem razão, não há nenhuma similitude. O processo das urnas eletrônicas estão consolidados há mais de 25 anos. Então, o nosso aplicativo deu problema, não era para dar, foi um anticlímax, mas tão logo a gente supere, eu devo ter... Tem uma previsão, notícia, não? A reunião deve estar... Tem uma previsão, não? Para equacionar isso, não, tem mais ou menos um prazo? Nos próximos dias. A ideia é no máximo, quarta-feira, se houver superação do gargalo tecnológico, né? Nós não queremos repetir o erro, criar expectativa. Por isso, o presidente Bruno Araújo está se cercando de todos os cuidados. Ele se encontra nesse exato momento, enquanto nós falamos aqui, Vivian, ao vivo, está tendo uma reunião na sede do PSDB e logo após o partido deve se pronunciar, dando uma perspectiva não só do diagnóstico do que ocorreu, e eu procurei fazer contato antes de entrar ao vivo aqui, não se descartou ainda a possibilidade, porque foi muito estranho o que ocorreu, o aplicativo de repente ficou muito lento. Eu hoje de manhã fiz um teste, eu cheguei na 5ª página do aplicativo em 1 minuto. Ontem
em 15, 20 minutos que eu ficava tentando, eu chegava só à terceira página. Então, assim, vamos ver. E a gente quer fechar esse processo de prévia. Mais de 3 mil pessoas já conseguiram externar sua opinião e a gente espera, num prazo aí, abrir um prazo de 48 horas para todas as outras 42 mil pessoas poderem também expressar sua opinião e o PSDB decidir quem é o seu candidato a presidente da República entre João Dória e Eduardo Leite, 2 nomes qualificadíssimos da política brasileira e que fazem grandes governos no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Pestana, nesse momento são 17h40, 5h40 da tarde, nós não vamos entrar ao vivo. Então, eu quero só alertar quem está nos ouvindo, essa é uma gravação feita nesse horário, que vai entrar, pode ser que a hora que a gente for ao ar já tenha novidade, tomara que seja uma boa novidade. Parabéns pelo trabalho das prévias, eu sei que com certeza o senhor se empenhou muito e realmente buscaram um processo democrático para o partido. Obrigada pela participação no Mundo Político. Obrigado, sempre à disposição, Vivian. Um beijo. Outro. Conversei com Marcos Pestana, ele é ex-deputado, ex-secretário-geral do PSDB e um dos coordenadores das prévias do partido que ocorreram neste domingo. Houve problemas, instabilidade, as prévias foram suspensas e agora, nesse momento, buscam uma solução para os problemas técnicos que surgiram para que a votação seja retomada. A gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.